Eu quero saudar vocês aí com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui na nossa página oficial no Facebook, reunidos mais uma vez para celebrar o nome de Jesus Cristo, que é o nome que está sobre todo nome. Então eu quero já convidar você para se concentrar aí na sua casa, com a sua família. Quero pedir a você que compartilhe aqui o link da live aí com a sua célula, com a equipe do seu ministério, com as pessoas da sua família, para que todos estejam conectados conosco nessa noite para essa celebração, para essa noite de adoração ao nome do nosso Deus. Então, você que está chegando aí agora, seja bem-vindo à nossa celebração, e a nossa oração é que Deus possa falar ao seu coração nessa noite. Antes de nós orarmos e iniciarmos nosso tempo de celebração, eu quero apenas destacar alguns avisos importantes na dinâmica da nossa igreja, para que você esteja envolvido nas ações que a igreja tem promovido nesse tempo aqui na nossa cidade. Nós continuamos com a nossa torre de oração. Então eu quero pedir a cada irmão que não abandone o seu posto, né? Você tem lá o seu horário, a sua meia hora de dedicação de oração, né? Pela nossa igreja, pela nossa cidade, por esse contexto que nós estamos vivendo, envolvendo aí a pandemia do coronavírus. Então esteja em oração, né? Esteja em oração. Eu quero que você ore especialmente pelas autoridades, né, para que Deus dê bastante discernimento, sabedoria, lucidez. São decisões de fato muito sérias, muito difíceis de serem tomadas, e nós sabemos que Deus é o Senhor que é atemporal, Ele não está limitado no tempo, e Ele tem o governo de toda essa situação. Então que os nossos governantes na esfera federal, estadual e municipal tenham discernimento nessas tomadas de decisão. Esteja em oração. Nossa torre de oração continua, né, por tempo indeterminado. Mesmo depois que acabar aí essa pandemia, a oração não para. Quero lembrar também aos irmãos da rede de apoio. Nós temos um Ministério de Ação Social atuante na igreja. Desde que iniciou essa pandemia, nós começamos uma rede de apoio para arrecadar doações de alimentos, especificamente para esse momento, onde possivelmente algumas famílias estejam enfrentando dificuldades. Então, se você não é o seu caso, se você não está enfrentando uma dificuldade, sua despensa está abastecida, partilhe. Eu tenho dito que a partilha é uma palavra para esse tempo. Então partilhe aquilo que você tem com outras famílias. Procure a irmã Amanda ou me procure para que você faça a sua doação. E a rede de apoio também, irmãos, ela existe para assistir irmãos que porventura façam parte do grupo de risco. Se você precisa, por exemplo, não pode sair de casa e precisa fazer uma compra, nós temos aí a rede de apoio disponível para isso, ou ainda para assistir, amparar alguém que esteja aflito por causa dessas questões. Nós sabemos que nossa rotina foi completamente alterada, nosso contexto foi completamente alterado, e em alguns momentos dá assim um desequilíbrio mental, emocional. É importante ter alguém para conversar. O pastor está à disposição, mas há uma equipe também, né, nessa rede de apoio, de pessoas que são da área da saúde, que têm um pouco mais de entendimento dessas questões e que podem então auxiliar você. Faça contato conosco, você pode fazer contato comigo para que você receba todo o cuidado que você precisa nesse período. Quero também dizer aos irmãos que já a partir dessa última semana, pastor, eu voltei a fazer atendimentos pastorais, evidentemente seguindo todas as normas de segurança, de combate ao avanço do coronavírus.
retornei aos atendimentos pastorais da igreja. Então, se você necessita de uma conversa com o pastor, de um momento com o pastor, faça contato comigo para que nós possamos agendar esse horário para você. Também quero trazer um recado para os irmãos sobre as nossas lives no Instagram. Nas últimas 2 semanas realizamos 6 lives através da conta da igreja no Instagram. Foram muito proveitosas e a partir dessa semana, fique atento a isso, nós teremos somente uma live no Instagram. Será às sextas-feiras, a partir dessa semana, às 20 horas, lá na @piboliveira_mg. Então, se organize, segue lá a conta da igreja. Toda sexta-feira, às 20 horas, a gente vai receber um convidado lá para a gente conversar um pouco, para a gente cantar, como tem sido feito nas últimas 2 semanas. E ainda, irmãos, lembrar você que está preparado para devolver o seu dízimo ou entregar a sua oferta, que você pode fazer isso através da conta bancária da igreja, através de um depósito ou transferência identificados, né? Nós temos aí partilhado os dados bancários da igreja com os membros da igreja, então você tem posse disso, pode fazer a sua contribuição através da conta bancária da igreja. Amém ou não amém, irmãos? Nós vamos orar então. Feche seus olhos aí na sua casa. Se possível, dê a mão aí para a sua família. Nós vamos orar, preparando o nosso coração para esse tempo de culto. Pai, em nome de Jesus, nós contemplamos a presença do Senhor no nosso meio. E nessa hora nós queremos agradecer, em primeiro lugar, por todas as bênçãos do Senhor derramadas, Pai, sobre a nossa vida nessa semana que passou, pelo cuidado, porque o Senhor nos guardou e nos livrou de todo mal. Nós reconhecemos isso e nós queremos então expressar toda a nossa gratidão ao Senhor. Nessa hora também, Pai, nós colocamos o nosso coração disponível, nosso coração à disposição do Senhor para receber aquilo que o Senhor quer falar conosco. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para tocar os nossos corações através daquilo que foi preparado para essa noite. Nós oramos e nós traçamos os nossos planos, mas há um propósito. O Espírito Santo tem um propósito para essa noite. Eu creio nisso. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito haja com liberdade para cumprir todo o propósito que Ele tem para as nossas vidas nesse culto. Atua, Pai, poderosamente no nosso meio, fala aos corações, use as nossas vidas. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar você para juntos adorarmos o nome do nosso Deus através das canções. A canção é uma forma de nós expressarmos a nossa adoração e o nosso louvor ao Senhor. E a palavra de Deus diz que Ele é o único que é digno de receber todo o louvor e toda a glória. Aliás, através dEle, por meio dEle, todas as coisas foram criadas para a glória dEle. Então nós vamos glorificar o nome do Senhor, louvando ao Senhor nesse momento. Eu quero que você fique de pé aí na sua casa, que você cante, que você louve, que você expresse a sua adoração, como se você estivesse lá no templo agora, como se você estivesse no culto coletivo. Vamos fazer isso juntos. A Ele
profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos, quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Glória, para sempre. Amém. Aleluia. Toda glória, todo louvor seja tributado ao Senhor, porque Ele é grande. Nosso Deus é grande, nosso Deus é poderoso. Não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Esse Deus grande se importa comigo, esse Deus grande se importa com você. Por isso nós levantamos as nossas mãos e nós declaramos: Tu és grande, Senhor. Queremos engrandecer o Teu nome. Receba, Pai, o nosso louvor, a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor e nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, adoramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Com
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Agradecer-te, Senhor, pela boa obra do Senhor nas nossas vidas. A palavra de Deus diz que um dia nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e então o Pai nos amou. Esse Deus que é grande, esse Deus que é todo-poderoso, Ele nos amou, e por nos amar tanto, Ele entregou o seu Filho Jesus para iniciar essa obra grandiosa em nós, nos tirando então das trevas e nos transportando para a sua maravilhosa luz. Por isso nós agradecemos, te agradecemos, Senhor, pela obra do Senhor em nós. E como diz o apóstolo Paulo, essa obra começou e o Senhor continua atuando em nós, e o Senhor é fiel para completar essa obra até o dia de Cristo Jesus, até o dia em que o Senhor Jesus cumprirá a sua promessa e voltará para nos levar com Ele em glória. Nós te engrandecemos e nós te agradecemos, Pai. O Senhor é grande, o Senhor é poderoso, o Senhor é soberano, o Senhor domina sobre a terra e sobre os céus. Nós te engrandecemos nessa hora. Eu queria desafiar você com seus olhos fechados aí na sua casa. Sempre que eu tenho a oportunidade de cantar essa música, eu paro um pouquinho para pensar e eu elevo então meu pensamento ao Senhor em oração, agradecendo pela manifestação da grandeza dele na minha vida. Por que o Senhor é grande na sua vida? Eu queria que você pensasse rapidinho aí. Motivos pelos quais você consegue perceber a grandeza do Senhor na sua vida. E aí na sua casa, com os olhos fechados, você pudesse abrir os seus lábios e dizer para Ele: Senhor, eu te louvo, porque o Senhor é grande na minha vida, e eu vejo isso através do teu sustento. Eu vejo isso através do teu cuidado com a minha vida, com a minha família. Eu vejo isso através do livramento do Senhor. Eu vejo isso através de uma cura. Eu vejo isso através de uma bênção que chega de forma pontual. Não se atrasa nem se antecipa, mas chega na hora que eu preciso, porque o Senhor sabe das minhas necessidades. Porque o Senhor é grande na sua vida. Então, em orações, em frases, eu gostaria que você fizesse isso aí na sua casa. A equipe de louvor vai fazer isso aqui também. Nós estamos com uma equipe de louvor aqui. E eles vão entoar também frases de adoração ao Senhor, dizendo por que o Senhor é grande. Então nós vamos fazer isso em nome de Jesus.
nós te agradecemos pelo cuidado, pela proteção, pelo livramento do Senhor, e agora te pedimos. O Senhor é um Deus tão grande, tão poderoso. Na sua grandeza, o Senhor fala conosco. E nessa hora nós queremos, Pai, ouvir a sua voz. Então, em nome de Jesus, que os nossos corações estejam sensíveis e disponíveis para receber aquilo que o Senhor tem a falar conosco. Fala, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido, eu quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia. Nós vamos refletir hoje no livro histórico do Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos é um registro do evangelista Lucas e ele retrata a história da igreja aqui. Na verdade, o nome desse livro poderia ser Atos do Espírito Santo, porque na verdade é isso que nós vemos aqui nas páginas do livro de Atos. É a ação do Espírito Santo de Deus por meio da igreja. E aí, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, há uma comissão entregue a essa igreja pelo próprio Cristo, Cristo ressurreto, Cristo vivo, dizendo que eles deveriam ser testemunhas em toda a terra. E quando a gente olha então para a história da igreja, nesse livro, a gente percebe uma coisa muito interessante. A gente percebe que até o capítulo 7, mesmo recebendo essa orientação, essa missão de Jesus, até o capítulo 7, essa igreja é uma igreja judaica ainda. Isto é, a igreja ainda não consegue transpor as fronteiras e avançar nessa missão. E aí o capítulo 8, que é o capítulo que eu quero que você abra aí na sua casa, ele é um ponto de virada na história dessa igreja. No capítulo 8, nós vemos então aqui o relato dizendo que a região de Samaria agora é alcançada pelo Evangelho. Samaria que tem um povo mestiço, é um povo meio judaico, é um povo meio gentílico. Então aqui a missão da igreja ela começa a avançar. E esse capítulo 8 é um ponto de encontro com o capítulo 9, que é a partir de quando então a igreja avança aos gentios, com um destaque muito importante aqui para a conversão do apóstolo Paulo. Então, a partir do capítulo 9, a igreja de fato cumpre essa missão recebida da parte de Jesus de ser uma testemunha até os confins da terra. E alguns fatores, eles são importantes ou preponderantes para que essa expansão ela aconteça. E eu quero nessa noite pensar em apenas um desses fatores que são importantes para esse avanço, para essa expansão da mensagem do Evangelho. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 8, nós vamos ler a partir do versículo 1. Tá bom? Abra aí a sua Bíblia para que nós possamos fazer essa leitura juntos. Atos, capítulo 8, verso 1 diz o seguinte: E Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião, desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Felipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Felipe,
e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim, houve grande alegria naquela cidade. Bendita seja a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pensar com você a respeito desse fator perseguição. Por que a perseguição ela foi tão importante para que esse avanço da mensagem do Evangelho ocorresse? Primeiro, porque ao contrário do que muitos pensam, a perseguição promoveu o crescimento da igreja. Então o versículo 1, ele é muito interessante porque ele começa já com a informação de Paulo ou Saulo consentindo a morte de Estevão. E depois diz que isso desencadeia uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. E aí eu quero chamar a sua atenção porque, aos nossos olhos humanos, essa perseguição ela tem um aspecto meramente restritivo. O que nós pensamos quando nós pensamos numa perseguição é que essa perseguição ela vai restringir a obra da igreja ou o avanço da mensagem do Evangelho. Mas o que acontece aqui é justamente o contrário. Ao invés de restringir a ação da igreja, ao invés de obstruir a expansão da mensagem do Evangelho, essa perseguição promove a igreja. Essa perseguição impulsiona a igreja em direção à missão que ela recebeu em Cristo. Então, por meio dessa perseguição, que é então precedida pela morte de Estevão, Estevão é morto, o registro disso está no capítulo 7, e como disse, o capítulo 8 inicia trazendo a informação de que Saulo estava ali naquela cena e ele consentia com isso. Então, Deus está, por meio dessa perseguição, alargando as fronteiras da sua igreja. Deus está, por meio dessa perseguição, movendo a sua igreja em direção aos confins da terra. E aí o verso 1 termina dizendo que os discípulos foram dispersos pelas regiões da Judéia e pela região da Samaria. Essa perseguição, irmãos, foi como um vento, um sopro de um forte vento espalhando os discípulos de Cristo, que até aquele momento estavam mais concentrados em Jerusalém e nas imediações da cidade de Jerusalém. Mas como era propósito de Deus que os confins da terra fossem alcançados, essa perseguição vem como um forte vento e espalha esses discípulos como sementes frutíferas do Evangelho por onde quer que eles fossem. Eu acho interessante porque o texto diz que todos, com exceção dos apóstolos, foram dispersos. A gente não sabe exatamente por quê, qual a razão dos apóstolos terem permanecido em Jerusalém, deles não terem fugido diante dessa perseguição. Algo me leva a crer que, em função da posição de liderança, de pastoreio, de cuidado, eles não fogem de Jerusalém, demonstrando a sua lealdade ao Senhor Jesus. Eles estão enfrentando essa perseguição, dando amparo a esses cristãos que estão sendo espalhados, mas todos os discípulos, com exceção dos apóstolos, são então dispersos para outras regiões. E aí há um destaque aqui no verso 3, no meio dessa narrativa, Lucas dá um destaque aqui para a ação do apóstolo Paulo, que ainda não é o apóstolo de Cristo, mas é o perseguidor da igreja. E a expressão que Lucas utiliza aqui é assolar. Ele diz que Saulo está assolando, em algumas versões, devastando a igreja.
numa expressão aqui que descreve, irmãos, lá no original, um animal selvagem despedaçando sua presa. Então, Saulo está numa atitude feroz de perseguição à igreja. O texto diz que ele perseguia homens e mulheres. Saulo sequer poupava as mulheres dessa perseguição brutal contra a igreja. E eu acho muito curioso esse parêntese, né, de Lucas aqui, porque logo em seguida ele segue dizendo, falando da dispersão e fala de Filipe, que daqui a pouco nós vamos falar, mas ele deixa esse parêntese aí, dizendo que Saulo perseguia, assolava, devastava a igreja. Eu acho que esse parêntese é um parêntese muito assertivo nesse relato histórico de Lucas, porque logo na sequência desses fatos relatados no capítulo 8, nós temos o capítulo 9, que é um texto maravilhoso que você pode ler na sua casa, que retrata a conversão de Saulo. E por que eu acho tão assertivo essa conexão entre o capítulo 8 e o capítulo 9? Porque Lucas, através da iluminação, ou aqui no caso da inspiração do Espírito Santo, ele nos mostra que naquele momento, né, até o maior inimigo para a Igreja de Cristo, naquele momento histórico de perseguição, ele pode se tornar um parceiro no avanço da pregação da mensagem de Cristo. E nós conhecemos a história. Paulo, de fato, se torna um dos grandes e mais importantes líderes da história do cristianismo. Então essa perseguição, que aos olhos humanos aparenta ser uma coisa ruim, que vai restringir a igreja, que vai obstruir a igreja na sua missão, ela vem como um grande apoio para que Deus cumpra o seu propósito na e através da igreja, espalhando esses discípulos para alcançarem regiões até então não alcançadas. E eu quero tentar aplicar isso para o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Eu não consigo, irmãos, vir aqui para frente dessa câmera para dirigir uma palavra para o seu coração sem estar conectado ao momento que a gente está passando agora, onde nós estamos restritos, por exemplo, do culto público. E eu quero dizer para o irmão que a restrição ao culto público aparentemente nos limita. A gente fica triste porque a gente ama a comunhão. A gente fica triste porque a gente ama estar junto. A gente ama o calor humano. A gente ama cumprimentar, abraçar os irmãos. Mas eu queria dizer para você que, ao invés de nos limitar, essa restrição nos espalha na cidade como sementes frutíferas do Evangelho. Eu lembro que no ano passado nós demos um grande destaque a isso, quando intencionalmente avançamos com a visão celular e o nosso tema era a igreja na cidade. E eu não consigo ver de outra forma. Deus espalhando a sua igreja. A gente não pode se reunir para reunião congregacional, para grande celebração, mas você está aí agora na sua casa, reunido com a sua família, celebrando, cultuando ao Senhor. Seus vizinhos estão ouvindo vocês entoarem canções de adoração a Deus. Então nós estamos espalhados pela cidade. Então frutifique, porque o Senhor nos espalhou na cidade para isso. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, então, é que esses discípulos aqui em Atos 8, eles são essas sementes frutíferas. É bem interessante porque o texto diz que eles foram dispersos. E esse termo, dispersão, quando a gente olha lá na língua original, transmite justamente a ideia de uma sementeira, de uma semeadura, um ato de espalhar sementes. O que me leva a concluir com absoluta tranquilidade que essa perseguição à igreja de Atos não é um acidente de percurso. Não é algo que fugiu ao plano e ao propósito de Deus, mas na verdade fazia parte da agenda de Deus para com a sua igreja. Estava nos planos de Deus que isso acontecesse. Então, o texto diz que a igreja está sendo assolada, está sendo perseguida,
está sendo devastada, e o autor de Atos, o evangelista Lucas, nos dá a entender, na sua pena aqui, com muita peculiaridade, aquilo que é a verdade da Bíblia. Mesmo que isso esteja acontecendo, Deus permanece no governo. Deus permanece no governo, fazendo com que essa igreja se espalhasse pelo mundo, que essa igreja se espalhasse por lugares ainda não alcançados, para que essa igreja pudesse impactar todo o mundo. Então, essa perseguição não é um acidente de percurso. Essa perseguição é o meio pelo qual Deus permite que aconteça, para que então essas sementes sejam semeadas, espalhadas para outras localidades, fazendo com que a colheita aumentasse, né? Quando você olha ali logo na sequência, Filipe pregando em Samaria, as multidões ouvindo Filipe pregar e dando unânime atenção àquilo que ele pregava, àquilo que ele falava. Então os discípulos estão sendo espalhados, e a mensagem está sendo pregada, e pessoas estão sendo alcançadas pelo Evangelho. Daí um provérbio conhecido que diz que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Esses homens, então, testemunhas, homens que estão dispostos a viver e a morrer por Cristo, e eles estão semeando a palavra, semeando a boa semente do Evangelho. Então, meu irmão, quero dizer para você que ninguém e nem nenhuma circunstância pode deter os passos da igreja. Eu quero que você grave isso. Ninguém, nem nenhuma circunstância pode calar a voz da igreja de Jesus Cristo. Então, por mais que nosso coração fique aflito diante dessa circunstância adversa, o propósito de Deus está se cumprindo, a ação de Deus está acontecendo. O templo fechado não impede o mover de Deus no meio da igreja e através da igreja. Muito pelo contrário, o templo fechado antes nos impulsiona a viver a missão pelo qual o próprio Cristo nos enviou. Então, sementes frutíferas sendo espalhadas, e aí nós vamos caminhar para as considerações finais, aqui no verso 4 e no verso 5, porque nós vemos aqui uma igreja, nesse contexto de perseguição, uma igreja em ação. Né? E aí tem uma figura aqui muito importante, começa a aparecer no versículo 5, que é a figura de Filipe. E eu diria que a evangelização ela só alcança o mundo quando ela é uma grande força leiga. O que eu quero dizer com isso? Quando ela não depende dos esforços dos ministros religiosos, dos pastores, né? A sua força está na grande congregação. E é isso que está acontecendo aqui. Esses crentes, eles estão sendo dispersos, e diz o versículo 4, que para onde eles estão sendo dispersos, lê aí na sua Bíblia o que eles estão fazendo. Eles estão pregando a palavra. Então, para onde eles são dispersos por causa dessa perseguição, eles pregam a palavra de Deus. Semear a boa semente do Evangelho não é um programa da igreja que se restringe talvez ali a um culto público, a uma celebração coletiva. Semear a boa semente do Evangelho não é uma campanha da igreja. As campanhas missionárias, elas são importantes, elas têm os seus fins, os seus propósitos, mas semear a boa semente do Evangelho não se limita a isso. Semear a boa semente do Evangelho não é uma viagem missionária da igreja. Na verdade, semear a boa semente do Evangelho é a vida da própria igreja, é a própria vida da igreja. Você vai se lembrar de Jesus caminhando com seus discípulos e contando uma parábola. E ele diz nessa parábola que o semeador saiu a semear. Então,
por onde nós estamos sendo dispersos. Alguns em quarentena total dentro de suas casas, outros podendo sair para trabalhar e ir apenas a alguns lugares. Para onde nós estamos indo, nós estamos semeando a boa semente do Evangelho. E é bem interessante, irmãos, porque a visão de Deus é que o Evangelho todo, na sua completude, seja pregado por meio de toda a igreja, não somente através do ministro religioso, mas por meio de toda a comunidade, de toda a igreja, por todo o mundo, alcançando toda a criatura. E aí, olhando para o texto diz que os apóstolos ficaram em Jerusalém. E esses crentes leigos, eles não eram apóstolos, eles estão sendo dispersos, e onde eles vão, eles pregam o Evangelho. Os apóstolos sozinhos, eles jamais conseguiriam alcançar o mundo conforme Cristo pediu que eles fizessem. Então agora, esses homens e mulheres que foram discipulados por eles, que foram preparados por eles, se tornam um missionário. Por onde quer que eles estejam, eles são missionários. E aí o destaque que eu disse aqui é Filipe, porque quando a gente lê o capítulo 6 de Atos, há uma informação muito valiosa ali, dizendo que para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e à palavra, eles levantaram homens tementes a Deus para o exercício da diaconia, para o serviço, especialmente atendendo na parte social da igreja, atendendo as viúvas, atendendo os órfãos, servindo à mesa daquelas pessoas. Então, dos homens que são levantados ali em Atos capítulo 6, os únicos que merecem aqui o destaque de Lucas, ou que são destacados aqui na ótica de Lucas, são Estevão, que você leu aí no capítulo 7, foi morto por amor a Cristo, e o Filipe, que aparece aqui a partir do versículo 5. Então, Filipe é um diácono. Filipe não é um apóstolo, ele é um diácono. E aqui eu quero chamar a sua atenção, por quê? Porque Filipe é poderosamente usado por Deus. Versículo 5 diz que ele está em Samaria, numa cidade da Samaria, e ele prega a multidões, e ele realiza sinais, e as multidões o ouvem. Olha o que diz o texto: quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Eles ouviram o que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Então Filipe, que não é apóstolo, é diácono, é um homem comum, mas muito temente a Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, ele é usado com poder para falar às multidões. Muitas pessoas estão ouvindo Filipe e estão se convertendo ao Evangelho. Agora, uma leitura despercebida do capítulo 8 nos tiraria uma informação muito rica na sequência desse relato, que após pregar às multidões, Filipe é arrebatado pelo Espírito de Deus ao deserto. E lá no deserto, Filipe é usado poderosamente pelo Senhor para pregar o Evangelho a uma única pessoa. Eu acho valioso demais esse contraste aqui no registro de Lucas. E antes de fazer uma aplicação relacionada a isso, eu quero citar dois autores que dizem o seguinte: quem não é um missionário é um campo missionário. Essa é uma fala do reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, uma igreja que não é missionária, ela precisa ser alvo de missões, ela precisa ser alvo da expansão missionária. Então, um discípulo de Jesus que não atua como um missionário, ele é um campo missionário. Então, onde quer que você esteja, você precisa ser um missionário. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, é um pouquinho mais duro na sua fala. Ele diz que quem não é um missionário
ele é um impostor. Um cristão que não é um missionário, na verdade, ele é um impostor. E essa experiência de Filipe, então, ela é muito interessante e muito instrutiva pela seguinte razão. Ele fala a multidões, mas ele fala também a uma única pessoa. E talvez nesse momento, irmãos, nós estejamos impedidos da reunião pública, nós estejamos impedidos das grandes celebrações. Vamos traduzir as multidões aqui para a reunião coletiva, para o culto público, para as grandes celebrações. No entanto, nós não estamos privados de falar de Cristo a uma pessoa. Porventura você está aí confinado na sua casa nesse isolamento social e há uma pessoa na sua casa a quem você precisa falar de Jesus. Há uma pessoa na sua casa a quem você tem que testemunhar a respeito de Jesus. Talvez o único trajeto que você faz nesse período seja da sua casa até o supermercado. E lá no supermercado tem uma pessoa que precisa ouvir a mensagem de Jesus. Talvez seja o caminho até uma drogaria ou até o seu serviço que já está aí parcialmente liberado. Lá tem uma pessoa que precisa ouvir o Evangelho através de você. Eu queria fechar aqui esse pensamento dizendo o seguinte: nunca se esqueça aquilo que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Ele é o poder de Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos portadores dessa mensagem poderosa. Então, quando agora o mundo está temeroso, quando agora algumas pessoas estão desesperançosas, quando agora algumas pessoas estão ansiosas, algumas até depressivas, né? Algumas pessoas já fora da sua sanidade mental, você é portador da mensagem da esperança. Você é portador da mensagem que ministra paz. O apóstolo Paulo, quando ora pelos filipenses, diz que a paz de Cristo, ela é uma paz que excede todo o entendimento. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Você é portador dessa mensagem. Nós estamos vivendo o tempo do caos. As pessoas estão esperando pelo pior. Mas nós somos portadores da mensagem do Evangelho. E você foi disperso a um lugar para transmitir essa mensagem poderosa do Evangelho. Alguém que talvez eu jamais tenha a oportunidade de ministrar. Alguém que talvez jamais aceitasse um convite para estar conosco no templo. Deus quer usar você como portador dessa mensagem de esperança aí onde você está. Eu sei que você crê nisso. Diga amém e diga: Senhor, eu quero ser essa semente. Eu quero cair em terra boa e frutificar. Eu quero dar fruto. Eu quero transmitir essa esperança e essa paz às pessoas que estão à minha volta, às pessoas que estão precisando ouvir a mensagem do Evangelho. Feche os seus olhos aí onde você está, curva a sua cabeça. Eu queria que você orasse comigo agora. Eu quero desafiar você nesse sentido. É tão difícil para mim como pastor esse tempo, porque a gente fica tão restrito às nossas ações costumeiras, especialmente na tentativa de mobilizar os irmãos nessa missão que nos foi confiada, que é de viver o Evangelho, viver autenticamente o Evangelho e transmiti-lo também com as nossas palavras, que é um tempo difícil para mim como pastor. Então, se eu posso fazer um pedido para você, ou uma mobilização para você, para esse tempo, é que você seja um sinal do reino de Deus. Seja um sinal do reino de Deus aonde você estiver.
que o seu testemunho de confiança plena no Senhor impacte a vida das pessoas. Eu lembro de Jonas. Eu lembro de Jonas ali no porão daquele barco, sendo afligido pela tempestade. Os marinheiros desesperados, cada um clamando ao seu Deus. Diz o texto que eles foram lá falar com Jonas. Jonas está dormindo ali naquele porão. E diz o texto então que agora aqueles marinheiros estão clamando o Deus de Jonas. Eu me lembro de Jesus na travessia do mar da Galileia. Os discípulos estão desesperados, afligidos por aquela tempestade. Sabe o que Jesus está fazendo, irmão? Jesus está com o seu travesseiro na proa daquele barco, descansando, confiando. Porque Jesus sabe exatamente a hora de descansar e a hora de trabalhar. E eu não sei você, querido, mas há uma mensagem muito direta para o nosso coração nesse tema. Especialmente para aqueles que estão de fato impedidos de realizar as suas atividades. Nós precisamos descansar no Senhor. Aqueles homens desesperados acordam Jesus, eles são repreendidos. Homens de pequena fé, por que vocês temem? E então Jesus dá uma ordem, e o vento cessa, a tempestade cessa. E esses homens são libertos de todo perigo de morte. Que a sua confiança em Deus, confie em Deus, querido. Confie em Deus. Deus nos leva por caminhos que nós não apreciamos, que nós não compreendemos os porquês. Às vezes sofremos perdas que nós não compreendemos. Mas não se esqueça, assim como o Senhor estava no controle, no governo, e tinha um plano para a igreja de Jerusalém por meio daquela perseguição. Deus está no controle hoje, e Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida nesse período específico que nós estamos vivendo. Então eu quero que você ore em resposta ao Senhor. Fala, diga: Senhor, eu quero confiar em Ti. Senhor, eu quero depositar minha fé em Ti. Talvez seja a hora de você se quebrantar na presença de Deus e falar: Senhor, como eu tenho sido cabeça dura, como eu tenho sido negligente, Senhor, duvidando de que o Senhor pode cuidar de mim, duvidando de que o Senhor pode me sustentar, duvidando de que o Senhor pode me livrar de todo perigo, duvidando de que o Senhor pode suprir a minha despensa, duvidando de que o Senhor pode me sustentar com tudo aquilo que eu preciso. Diga para Ele isso: Senhor, me perdoa. Eu quero confiar. Eu quero confiar. Diga: Senhor, usa a minha vida. Usa a minha vida aqui com o meu vizinho. Usa a minha vida aqui com o meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com meus irmãos. Usa a minha vida para ser um portador dessa mensagem, dessa dinamite de Deus, que vai fazer ruir, derrubar todas as barreiras que impedem os corações mais incrédulos de crer na mensagem do Evangelho. E Deus vai usar a sua vida para isso. Pai, em nome de Jesus, nós não compreendemos. Nossa mente humana, ela está limitada para compreender. Nós cantamos aqui: quão insondáveis são os teus caminhos. A gente não consegue entender. Mas, Pai, em nome de Jesus, se tem uma coisa que o Senhor plantou no nosso coração quando nos encontrou e nos livrou da perdição do pecado, é fé. E nós confiamos no Senhor. Nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós sabemos que o Senhor usará todas essas circunstâncias humanamente adversas para que a igreja de Jesus avance, para que a mensagem do Evangelho avance e alcance corações que ainda não foram alcançados. Pai, em nome de Jesus,
mas cremos e confiamos que essas circunstâncias aparentemente adversas farão o nosso coração amadurecer no Senhor. Nós vamos experimentar um crescimento espiritual que jamais experimentamos em toda a nossa jornada até aqui. Nós cremos nisso. Por isso nós nos derramamos, nós nos quebrantamos na Tua presença. E nós aceitamos o desafio do Evangelho. Nós estamos aqui, Senhor. Usa as nossas vidas. Assim como usou Felipe. Assim como o Senhor usou Felipe. Para ministrar os corações, para transformar vidas, para realizar sinais maravilhosos, para que pessoas se rendam aos teus pés e creiam na mensagem do Evangelho. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe poderosamente o seu coração em nome de Jesus. Seja essa semente frutificando onde quer que você estiver. Posso clamar pela fé, posso enxergar pela fé, posso tocar pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Cante aí na sua casa, querida, pela fé. Fé, posso mudar. Pela fé, posso alcançar. Pela fé, posso viver. Pela fé. Pela fé, pela fé. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre. Tenho a luz em mim. Não há muralhas que ficarão de pé diante de mim. Estou firmado em Cristo para sempre.